Olá pessoal, estamos aqui com a Rádio Quatro Tempos, hoje entrevistando uma ilustre figura, um guitarrista ilustre de Belo Horizonte, não preciso nem dizer que de Belo Horizonte, você já imagina, né? Da formação original, da primeira formação do Sepultura, e que está aqui hoje com a gente conseguiu um tempinho dele aqui, eu queria agradecer, é o Jairo Guedes. Então nós estamos fazendo isso aqui para nosso canal no YouTube e a gente vai aproveitar também o programa Zinice, que está aqui junto, está aqui o nosso querido Frajolinha, né? Veio também para nos prestigiar aqui, ajudar aqui na conversa metaleira, né? O Marcel, e estamos aqui com o Jairo. Então, cara, vai ser bacana, a gente vai ter coisas novas para saber sobre isso. Sei que você é ávido por isso. Obrigado pela presença e eu vou deixar com eles agora. Obrigadíssimo pela presença. Eu vou botar meu microfone aqui. Grande Jairo, primeiramente gostaria de agradecer em nome da Rádio Quatro Tempos e em nome do programa Zinice, que você dispôs desse tempo, né, para conversar com a gente. É uma grande honra bater esse papo com você. E para iniciarmos, cara, eu queria que você contasse como a música, em especial o rock, chegou aos ouvidos do menino Jairo, lá em BH. Pois é, chegou. Primeiro, obrigado pelo convite aí. Uma boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Cara, chegou quando eu tinha uns 9, 10 anos. A primeira coisa que eu escutei que me chamou a atenção foi Elvis Presley, da coleção da minha mãe. Minha mãe era dançarina, professora de gafieira, e então ela escutava de tudo. E aí, entre sambas e boleros, eu escutei Elvis Presley lá no meio, do vinil, e apaixonei com aquela coisa e apaixonei com aquela estética também. Não só a música dele, mas a coisa dos filmes, né? Na sessão da tarde, etc. E andando de moto, e papapá. E aí, logo depois, cara, em 1980, 79 para 80, já estava com 12 anos, eu, folheando umas revistas que as minhas irmãs mais velhas que eu colecionavam, que chamava Revista Pop, uma revista antiga, muito boa, que trazia tudo de tendência na época, jovem, skate, surf, música, moda, etc. E aí eu vi duas coisas em uma revista que me chamou a atenção. Uma foi uma foto do Alice Cooper com uma jiboia, né? E a outra foi uma foto icônica até do Kiss, que é eles em cima de um prédio em Nova York, essa é uma foto preta e branca, maravilhosa. E isso aí já mudou minha vida, porque além de eu descobrir que era música, que eram bandas de rock, que eram artistas, eu me apaixonei pela coisa da estética visual também, da pintura, da maquiagem, do cabelo, da roupa e tudo. Então, juntando isso tudo, eu acabei entrei pela porta do Elvis Presley, e a segunda porta já foi Alice Cooper e depois Kiss. Bom demais. E a guitarra? Como é que foi ali você descobrir a guitarra na sua vida e como virou o metaleiro, o Jairo Tormento? Onde que ele começou a aparecer? Isso foi exatamente nessa época, 81 para 82. Foi exatamente ali 2 anos e meio antes de eu conhecer o Max, o amigo do Paulo, que eu tenho um irmão de criação, que é produtor musical hoje no Rio, e a gente é aquela coisa de, bom, eu gosto disso aqui, eu também gostei dessa banda Kiss, eu também adoro, e aí no colégio, estudando na mesma sala, 6ª, 7ª série, a gente acabou falando, vamos montar uma banda. Então, assim, aí tinha um cara que era muito amigo nosso, o Paulinho, que falou assim, eu quero tocar bateria, mas não tinha bateria. E aí meu irmão, que eu chamo de irmão até hoje, e ele também, a gente falou, a gente quer tocar guitarra. Então acabou que a gente montou uma banda que tinha 2 guitarras e uma bateria. Eu pedi para minha mãe uma guitarra, claro, eu trabalhava na época, e ela me deu uma guitarra muito, muito ruim na época, mas era o que tinha. A gente tem que lembrar o conceito dessa época, que era um Brasil, um governo militar, no Brasil ainda que não era democracia, então não tinha essa coisa de importação, você não tinha muito acesso às coisas, né? Tudo muito caro também. E aí eu passei a tocar com essa guitarra que minha mãe me deu, era uma guitarra nacional, eu passei a tocar de ouvido, eu não tinha aula, eu não tive aula nem nada, mas eu conseguia entender tudo que eu ouvia, né? E aí eu fui descobrindo que o meu ouvido era um ouvido muito bom, assim, porque até hoje eu escuto qualquer música e qualquer instrumento,
consigo ver aonde que o cara está na nota ali. Então eu vou atrás disso. E aí, violão e guitarra, baixo principalmente, aí eu vejo o braço na minha frente, aonde a pessoa está tocando. E aí eu comecei a tirar as músicas do Kiss, a gente montou uma banda, chamamos depois um vocalista, um rapaz também de 13, 14 anos lá, o Renato. E, cara, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi tirar músicas de bandas que a gente estava ouvindo na época. Na época eu estava ouvindo uma banda que chamava Angel Witch, uma banda que chamava Green Reaper, uma outra Kiss, muito Kiss. Primeiro álbum do Metallica. Foi nessa época que surgiu aquele vídeo Combate Vídeo ao vivo, Ben Slayer e tudo, né? Então aí, a partir daí, eu fui tirando as músicas e a gente acabou montando uma banda cover, assim, chamava Mantas, mas nunca tocamos ao vivo. E aí, logo depois, eu já parti pro Sepultura. Então, agora já é inevitável falar contigo sem que o assunto Sepultura seja abordado. Claro. Eu queria que você falasse um pouco, assim, quais as melhores lembranças que você tem desse período ali, em especial de anterior à gravação do primeiro disco. Bom, o fato mais engraçado que tem na história do Sepultura comigo, e eles concordam comigo, foi quando a gente se conheceu, né? Quer dizer, eu estava em um bar, eu estava bebendo em um bar, uma região de Belo Horizonte que é muito conhecida por ter muitos bares, que chama Savassi, e eles, o Max e o Igor, estavam num show em outro bar, que chamava O Outro Lado da Moeda. E a gente estava lá e esse meu irmão, o Rogério, falou, cara, tá tendo um show de rock aí, não sei o quê. Essa banda era uma banda que era o início ali, a semente de uma banda que se chama Kamikaze, lá de BH. E é a primeira banda mesmo que a gente ouviu de rock lá. Então essa banda estava tocando nesse bar. Eu falei, cara, vamos sair daqui, vamos para lá, né? Eu já tinha escutado falar, porque era um meio muito ínfimo, muito menor do que hoje, né? Se hoje a gente é minoria, a gente era nada, assim. Então era uma célula muito pequena de metaleiros em Belo Horizonte. Então todo mundo conhecia todo mundo. E aí eu já tinha escutado muito falar, né? Dois irmãos do bairro Santa Teresa que estão montando uma banda. Você não era de Santa Teresa? Eu não era de Santa Teresa. Eu era dessa região da Savassi, meu irmão também. E aí a gente foi nesse outro bar, né? Só que assim, 20 minutos antes de eu chegar, ou 15 minutos antes, o Max e o Igor tinham arrumado uma briga com o inimigo natural do metaleiro na época, que era o Playboy. Então eles arrumaram uma briga com o Playboy, um menino lá de 12 anos, 11 anos, e expulsaram o menino do bar. E o menino saiu chorando e falando assim, ó, eu vou chamar meu irmão mais velho e ele vai vir encher vocês de porrada. Passou 15 ou 20 minutos, chego eu, que já tinha 1,92 m, e chego eu com o meu irmão, que também é mais alto, e eu vi o Igor de costas, porque eu sabia, cabelinho anjinho da Mônica, né, aquela coisa, e aí eu vi aquele cabelo enroladinho, louro, colete escrito de canetinha, Sepultura atrás, eu falei, é o Igor, né, é o tal do Igor, deixa eu cumprimentar. E bati nas costas dele, e o Igor sempre foi muito menor do que eu, então ele olhou para cima assim, já assustou, e eu falei assim, você que é o Igor, né? E a primeira reação dele foi falar assim, não sou eu não. E eu falei assim, cara, é claro que é. Inclusive aquele ali, que tá de costas, é o Max, o seu irmão. Aí ele falou assim, não tem irmão não. Eu falei assim, cara, você não vai muito longe. Né? Isso com medo, né? Com medo é o seu irmão do Playboy. Foi muito bacana, mas aí passou 5 minutinhos, a gente já se entendeu e já começou a olhar os pets no colete, já falou. Esse cara do metal também. Nessa época tinha muito disso, né? De você encontrar alguém com blusa de banda e meio que fazer amizade quando o cara tá com blusa de banda, né? Exatamente. Pelo menos aqui no DF era assim, eu não sei se BH não, é a também mesma era assim. coisa. E vou te falar que é no mundo inteiro. Até hoje eu posso estar em qualquer lugar do mundo que eu passo no aeroporto, passa um cara que me dá uma olhada assim. Aquela cenada assim, tipo assim, você... Faz tipo assim, cara, vê a camisa, vê alguma coisa, ou eu tô com a guitarra, então assim, alguma coisa. Mas não precisa me conhecer, né? Eu falo que metaleiro é igual vampiro, né? Assim, vampiro eles têm que se conhecer. Eles se atraem, né? E eles têm que se conhecer, porque se um morder o outro, morre. Então, assim, ele sabe, ele passa, só dá uma piscadinha e acabou. Beleza. E a guerrilha, ela foi paralela a esse começo do Sepultura ou ela veio depois? Foi um pouco depois, mas assim, paralelo ao Sepultura, né? A gente ensaiava no Sepultura, acabava o ensaio, a gente ensaiava o Guerrilha quando dava.
Mas assim, foi um pouco depois do Bestial, ali, do início mesmo do Sepultura, do primeiro ano ali de trabalho nosso. Aí depois a gente, porque o Sepultura, essa junção de gostos que a gente tinha, para você ver, a banda que eu mais idolatrava e por muitos anos eu continuei amando muito até hoje é o Kiss, que foi a primeira banda de rock mais pesada. O Max e o Igor era Van Halen. E a banda que fez com que eles quisessem montar o Sepultura foi o Queen, foi aquele show do Queen em São Paulo, 81, né? 81, bem antes do Rock in Rio ali. E o Kiss foi, né, tocou em BH, tocou no Brasil em 83. Então, assim, a gente juntou essas bandas e o Sepultura acabou que não tem nada a ver com nenhuma delas. Né? Então, assim, o que tinha a ver é que o Max e o Igor, eles se basearam no Van Halen para ter essa história do guitarrista e do batera, que são irmãos. Né? Então eles têm essa sacada aí de pô, vamos montar uma banda de dois irmãos, você toca bateria e eu toco guitarra. Anos depois que veio a virar Cavaleira, né? Exatamente. Como era o Van Halen. Exatamente. Usando o sobrenome, né? Mas é isso, assim, quando a gente começou a escutar outras coisas além disso, a gente começou a querer um som mais pesado, naturalmente a gente foi pro hardcore, a gente foi pra música punk da época, assim. E o hardcore da época, né? Tinha outros nomes, mas a gente escutava Exploited, Discharge, GBH, né? Depois o Igor me aplicou numa banda que eu adoro até hoje, que não tem nada de hardcore, mas é uma banda punk, que é o English Dogs, né? Claro. Os caras tocam muito e sempre fizeram um som muito virtuoso, muito bacana e melódico até, mas é uma banda punk, né? Então aí eu acho que com isso a gente falou, cara, vamos montar uma banda paralela. Vamos para esse lado, né? Vamos para esse lado, E isso está sempre presente, né, nas músicas, assim. Tanto hoje no Troops of Doom a gente busca um pouco isso em algumas coisas, a gente fez covers de Titãs, né, assim, então a gente tem essa coisa, a gente tem A Queda, que é uma música meio crossover, assim, que o João Gordo gravou com a gente, e em português, enquanto o Sepultura sempre homenageou as bandas hardcore. Né? Vocês chegaram a gravar alguma coisa com Guerrilha? Nós gravamos um ensaio demo mesmo, né? Aquela demo que a gente gravava de pegar o som. Com gravador no meio. De casa, tinha muito isso também nessa época. Né? Depois você duplica naqueles gravadores. Fazia capinha. Fazia capinha de xerox. A graça era mais fazer a capinha do que o... É maravilhoso. E não tinha como pôr letra, às vezes, né? Assim, ela pequenininha escrevia. Mas a gente fez um ensaio e gravou esse ensaio. Foi muito bacana, mas assim, ficou horroroso, mas pra gente estava maravilhoso. E a gente tem um show gravado ao vivo. Além de tu, quem mais estava na guitarra? Era eu, o Max no baixo, eu na guitarra, o Igor na bateria. E a primeira versão foi com o Silvio Bibica, que sempre trabalhou com Sepultura, é um quinto membro da banda, né? Sempre ajudou muito a banda. Depois ele foi para Magedon e Mutilator, né? E depois a segunda versão do Guerrilha, que já talvez o primeiro show nosso lá, foi com o Gentil, né? Gentil Bastos, que é um grande amigo até hoje, de Teófilo Otoni, que é uma outra cidade, no norte de Minas, que foi o vocalista. E ali no finalzinho dos 80, comecinho dos 90, tu entrou no The Mist, né? Que era outro grande ícone do metal de BH, o Korg, que foi quem falou pra Paty, para poder chamar o Sepultura, para gravar com o Sepultura. Fala um pouquinho dessa época, de você ter tocado com o The Mist. Cara, foi até coincidência, porque eu falei hoje, eu estava lá em cima no quarto, o Korg me mandou mensagem e a gente trocou uma ideia. Eu tinha saído do Sepultura por razões pessoais e familiares, tive filho muito cedo, né? Estava falando isso com ele, que eu tenho filho de 35 anos, então assim, comecei muito cedo a vida de pai, né, e provedor, então assim, eu tive que abrir mão do Sepultura, porque senão eu seria uma pedra no sapato deles, que a banda estava crescendo muito rapidamente, os pais, as mães, todo mundo aceitou que a gente parasse de estudar, desde que a gente focasse na banda. Então quando eu tive essas outras intempéries aí, eu falei, cara, vou largar a banda e deixar os caras seguir. Né? E aí eu fiquei um tempo me organizando e equilibrando a vida, e até 2, 3 anos depois o Korg me ligou e me chamou. Falou, cara, vamos ver se você entra na banda e tudo, a gente está querendo compor um disco novo e tudo.
vou te mandar o primeiro disco, é o Fantasmagoria. Eu escutei e fiquei louco, assim, falei, cara, Aquele disco é maravilhoso. maravilhoso. E era muito legal porque na época, naquele contexto da época, ele não tinha nada a ver com nada, assim, né? Não tinha nada a ver com banda nenhuma. Eu falei, cara, é muito diferente. E aí é um trash, mas tem uma coisa, tem uma atmosfera diferente. E aí eu aceitei e falei. Aí eu falei, olha, mas eu não tenho as 24 horas que eu tinha no Sepultura. Então nós vamos ter que levar dessa forma. E o Cotto falou, não, também não, trabalho e tudo. O outro era casado. Eu falei, não, beleza, vamos embora. E aí a gente fez o The Hangman Tree, né? Outro clássico, né? Que é um clássico, né, cara? Eu tenho muito orgulho desse disco, eu acho fantástico. E o Demis tem uma pegada tão diferente que, assim, a grande maioria das nossas músicas, das criações da gente, eram feitas da forma reversa, ou seja, todas as bandas da época e até hoje fazem música, entregam para o vocalista e ele encaixa as letras. Na época era o contrário. O Vladimir fazia a letra e a gente fazia a música para encaixar. Mas aí ele já chegava com a letra em melodia de voz ou só letra? Não, ele chegava com a letra, mas ele pontuava. Assim. Ele é um puta letrista, né? Ele pontuava pra gente, olha, isso aqui deve ser o refrão. Isso é refrão, talvez. Isso aqui é uma parte de êxtase, assim, é uma parte que eu tô bem puto aqui, não sei o quê. Aqui é deprê total. Então a gente pensava nisso e falava, vamos jogar umas notas bem deprê nessa parte, vamos baixar o clima, né? Então foi muito prazeroso, assim. E nessa época saíram os dois guitarristas do Fantasmagoria e entrou só você, né? Entrou só eu, logo depois o Bedran, que era o guitarrista, o Cavalão, que a gente chamava, faleceu. E o Beto está aí até hoje, que é o outro guitarrista também, mas não toca mais com banda. E aí ficou só eu na banda. Até o final da banda, eu fiquei sozinho na guitarra, mas assim, na última turnê do Demis, em 96 ali, que foi com o Gott Verlassen, o último disco. É um disco bem diferente também, né? Bem Você acha que ele foi compreendido na época? Eu acho que ele foi mal divulgado, assim, talvez porque ele não é só diferente do que o Demis fazia, mas ele é diferente do que se fazia. E hoje eu escuto gente falando assim, cara, escutei o disco hoje ou ontem e achei foda, assim, não sei o quê. Quer dizer, hoje eu escuto o disco e acho também um disco foda. Mas ele foi meio fora de época e foi mal divulgado e tudo. E ainda na turnê desse disco, a gente tinha um outro guitarrista, que é o Fábio, que é um grande amigo meu, que toca comigo em outra banda hoje também. Mas foi muito prazeroso. Tudo no Demis ali foi muito bacana. Bom, beleza. E depois do Demis também, né? Teve a fase que você foi pro Overdose, que é a banda do grande Cláudio Davi, brother nosso aí também. E conta como é que foi, porque o Overdose também é outro medalhão, né, cara? Outro medalhão, e começou também junto ali com Sepultura, dividiu um disco, né? Então, assim, é muito interessante como deu uma volta. Exato, né? Tem uma história, né, da gente. Isso. A gente inclusive eu, o Igor e o Bozó, a gente eram separados, a gente sempre foi muito amigo até hoje. E o Bozó é um querido amigo meu, mora perto de mim. E cara, foi um susto na época, assim, por vários motivos. Primeiro que eu tava no final do Demis ali, a gente estava numa fase mais complicada, baixando a bola um pouco. E eu passei por um processo que começou muito cedo na minha vida e terminou há 5 anos atrás, de alcoolismo. Então, assim, nessa época eu estava no auge. No auge da decadência, né? No auge do fundo. E aí o Cláudio me ligou. O Cláudio Davi me ligou e falou assim, cara, o negócio é o seguinte, o Sérgio saiu da banda, nosso outro guitarrista, guitarra base, Sérgio Chikovitz, também um grande amigo, e a gente foi chamado para abrir a turnê do Testament. E é 1 ano de turnê. E a gente precisa fazer, e é Canadá, Estados Unidos e Europa, e a gente precisa fazer, porque a gente acabou de lançar o Scars, que é um disco que só saiu fora do Brasil, né, pela Futurist, e não tem no Brasil, então assim, a turnê é só lá fora. Então a gente precisa muito de alguém. Você aceitaria? Eu falei, cara, aceito. E, cara, foi muito louco, porque assim, primeiro que eu e o Bozó, e eu bebendo, o Bozó naquela vida louca. Até hoje. Um homem cogumelo. Smurf. O melhor perfil da internet. Melhores histórias da internet.
Eu e o Pozó nessa fase, cara. E a gente não podia olhar para a cara do outro, mas rachava de rir, né? Assim, o Pozó sempre foi uma peça. Sempre torto daquele Até nas jeito. entrevistas ele é assim, né? Ele é uma peça rara, cara. Ele deveria ter sido humorista, alguma coisa assim. E a gente, muito louco. E quando eu vou no primeiro ensaio, é que os caras me passam as músicas, o que me passam, eu falo assim, cara, eu não tenho condição para isso. Pensei, né? Porque o Cláudio, cara, ele é louco, assim. Ele faz música como quem faz matemática, assim, sabe? Ele faz cálculo. A papá aqui são 5 vezes e meia, aí entra aqui 6, aí elas se tornam inteiro ali em 3.2, aí eu falava assim, cara, nossa, você tá louco. E ele foi assim, pelo menos um dos primeiros virtuosos Sim, assim, foi. do metal. Na assim, época que eu era do Sepultura, o Cláudio era o melhor guitarrista da época. Era ele e o Reginaldo Silva do Kamikaze. Também a gente olhava e falava, amém, eu nunca vou ser assim. E o Cláudio sempre foi um cara muito bom na guitarra, muito estudioso. E aí, cara, ele falou, cara, você vai conseguir. Você tem 15 dias para pegar 15 músicas. Só isso, né? Só isso. Com 2 filhos. É uma música por dia. É. Você tem a obrigação Música de tirar uma difícil, por dia. né, cara? Não é qualquer coisa, assim. Então, e aí eu, cara, estudei muito e consegui. Então foi uma coisa muito louca para mim. Mas nós ficamos juntos 1 ano e meio, assim. Foi uma turnê, basicamente, né? Foi para fazer uma turnê, né, que aliás não rolou, porque deu um pau feio na gravadora, e aí a gente ficou 1 ano e meio tocando, e nós fizemos muitos shows no Brasil, e depois eu saí. A banda acabou acabando mesmo. E fechando o milênio, da última década do milênio, tu tocou no Eminência, só que no Eminência tu tocava baixo, né? Tocava baixo. Como é que foi, cara? Passar de guitarrista para baixista, e como é que foi tocar na Eminência, que é uma banda que vinha crescendo naquele período? Exato. Os caras também me chamaram, e eu lembro exatamente do dia que eles reuniram comigo, e eu não conhecia nenhum deles, isso era muito louco, era uma outra turma, né? Porque aí a galera do metal já tinha aumentado bastante, então a célula já não era uma só, eram várias. Não era a mesma turma. É. E eu, sinceramente, assim, eu estava sem fazer nada, estava parado e não estava muito preocupado com isso, em tocar e tudo. Eu estava mais focado nos filhos, no meu trabalho e tudo. E falei, cara, não vou tocar agora não. E aí o pessoal da Eminência me chamou, eu não conhecia nenhum deles, né? Então foi muito louco isso. Eu fui apresentado na reunião que nós encontramos a primeira vez. E é uma banda que nem era um estilo, nunca foi um estilo que eu curto, assim, uma banda que nasceu e veio de uma tendência de new metal, um background completamente diferente. Tipo assim, quando os caras montaram a banda, eu já tinha gravado meus discos dos melhores que eu podia. Então assim, e era baseado em thrash, death, punk, então não tinha nada a ver com new metal. Mas eu falei, cara, estou muito parado. A minha esposa, minha ex-esposa, hoje era minha esposa na época, ela mesmo, eu lembro dela falar comigo, ela falou, olha, você já tem, sabe, seu problema de alcoolismo, você já tem uma série de coisas. Se você não tocar, você vai morrer. Você precisa extravasar, né? Você precisa de uma válvula de escape, né? E ela falou isso, cara, de uma forma muito louca, porque ela sabia o risco que ela estava correndo. Tipo assim, se eu for entrar em turnê, fazer essas coisas, é perigoso o bicho pegar, né? Sim. Então, assim, eu falei, não, beleza. E aí eu aceitei. E os caras falaram, olha, a gente precisa que você toque baixo, a gente queria você, a gente queria aproveitar, né, o seu nome, a sua presença e tudo, o seu background, sua história, mas tocando baixo. Eu falei, não, tranquilo. Vamos nessa, né? Vambora. E aí eu fiquei 5 anos e pouco com a banda, fizemos muito show, América do Sul e Europa inteira, sabe? Fiz show pra caramba. E saí da banda em 2005 para 2006, eu acho. Né? Gravei um disco só com eles, de uma Knowledge, em 2004. E aí eu saí. E aí, cara, eu entrei num período bravo de depressão e de alcoolismo. E fiquei até 2015, assim, bem mal. Que foi quando eu conheci a minha atual esposa. E nada de religião. Não encontrei Jesus, não encontrei mesmo. Na hora que eu procurei, fui para a Europa, fui para tudo que é lugar. Mas não achou ele. Não achei. E aí, mas também eu só ia no lugar. Ele não estava Procurei no lugar errado. Isso aí é procurar em tapa, né? E aí E aí com a minha atual esposa, eu aprendi a domar um pouco, assim, a dominar essa questão do alcoolismo. E aí eu larguei tudo
não uso absolutamente nada, nem bebo, nada, há 5 anos. E adoro uma Coca-Cola. Geladinha é boa. Então eu acredito também que eu lembro que quando você se afastou, né, depois do Eminence, e aí depois começou até a aparecer ali o Metallica Cover, o Jairo Guedes, e é engraçado porque até eu me identifico muito, porque teve uma época também eu me afastei de banda, essas coisas, e voltei justamente para tocar mais por diversão. Exato. Essa pegada do Metallica Cover foi nessa de deixa eu fazer um som aqui pra... Porque, pô, como a gente conversou, né? Metaleiro não tem ex-metaleiro, né? Não tem. Você morre tocando, morre ouvindo. Cara, foi exatamente isso, assim. O Metallica Cover é um cover do Metallica que tem 34 anos. Eles começaram em 1990. São grandes amigos desde 1990 e são os mesmos, né? Os dois, o vocal guitarra e o guitarra solo, os dois são os mesmos desde o início. E eles me chamaram nessa época que eu saí do Eminence ali. Eu devo estar fazendo uns 15 anos de banda agora, 16 anos. Me chamaram nessa época. E foi exatamente isso. Eu vi que eu podia, cara, você toca baixo, bem, você toca lá, a gente viu você com a Eminence, vamos tocar com a gente. E a gente não vai fazer turnê. Tipo, você vai tocar final de semana. Não tem turnê, final de semana toca aqui, cara, é inofensivo. Você vai, toca, ganha um cachê e volta. Não vai te atrapalhar em nada. Nada. E não vai me julgar no antro, né, cara? Que o problema é o pancadão. É o pancadão, é o backstage. E eu falei, vamos nessa, cara, vamos fazer. E aí, cara, foi muito bom. Tem sido bom até hoje. Não sei se eu vou conseguir levar isso muito tempo por causa do The Troops of Doom, que ocupa meu tempo muito. Mas foi uma experiência muito boa. Você aprende muito tocando cover, né? Aí eu voltei lá antes do Sepultura, lá no Mantas, a gente aprende muito ouvindo, tirando as coisas. Até porque geralmente quando a gente está ouvindo para tirar, a gente ouve detalhes que a gente não presta atenção, né? Você falou do Kiss mesmo, o Kiss é uma banda que quando você vai tirar aqueles acordezinhos assim dos anos 70, não é são tão simples como falam, como acham que é. Não é, o Ace Frehley principalmente ele tem uma pegada muito dele, assim, né? Que não é simples. Nenhuma banda dos anos 70 é simples, na verdade. Exato. Mas as pessoas acham que isso é meio bobinho, mas não é. E o Metallica é a mesma coisa, principalmente o baixo. Né? Então, sim. Eu pegava o baixo e falava, cara, isso aqui não é tão simples igual eu imaginava, né? Porque eu estava como ouvinte, e hoje tocando, né? E é legal, e acabou que a gente foi a única banda cover de Metallica do Brasil que foi reconhecida pelo Met Club, legal. lá na Flórida. Então foi muito bacana. Mais ou menos nessa época do Metallica Cover, eu vi, né, que em umas entrevistas que você estava falando do seu trabalho de customização de motos. Como é que era isso? Cara, você tinha oficina? Na verdade eu não customizava motos. Eu tinha uma espécie de uma oficina que começou como uma boutique. E o pessoal ia lá para ver as coisas, de roupa, de motociclista e tudo, aí todo motociclista, quase todo, chegava e falava, então uma cervejinha, não? Ele falava assim, vai ter. Aí na outra semana já tinha um freezer no lugar, então assim, diminuiu a roupa, botou uma cerveja. Depois na outra, cara, podia botar uma banda tocando aqui, aí botei um cara tocando violão, outro tocando gaita, os blues, um negócio assim. Bom, no final da história eu montei um galpão gigante, não sei quantos metros quadrados, gigante, um galpão que era de uma indústria. E dentro desse galpão eu tinha uma barbearia, um estúdio de tatuagem, uma cozinha, um único lava-jato de moto, só para moto mesmo, eu comprei uma caldeira de R$10.000 com vários bicos para você lavar o motor da moto. Um carro gigante, eu devia ter uns 6 freezers lá dentro, 3 da Heineken, Coca-Cola, tudo. E a boutique, a parte da boutique. E eu fabricava capacete. Então, assim, eu tive uma marca de capacete que era feita à mão por mim, desde o início até o final. Eu não comprava nada pronto. Eu fiz o capacete, que era um modelo, que chamava Bullet, né? Que era um capacete pequenininho. Eu criei esse capacete, mandei para um amigo meu fazer fazer um molde, fibra, né? Fez o molde, fez os cascos em fibra. Eu pintava os cascos, uma costureira que eu mandava fazer o forro e decorava para o cliente. Então, meus capacetes eram feitos exclusivos, não tinha nenhum igual ao outro. O cliente falava, eu quero assim, assim, assado. Então, isso foi um aprendizado muito bacana.
O problema é que tudo isso, num processo que você está querendo parar de beber, não é simples. Você está no lugar errado, né? Está no lugar errado de novo. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Porque é onde Jesus não estava. Então, assim, eu acabei passando meu bar para frente, né? E aí eu passei para frente e eu conheci um cara dentro do meu bar que bebia pouquíssimo e tudo, muito gente boa. Hoje é um grande amigo, que na época eu não conhecia, que chama Hellboy, e que é fã de metal e tudo, e ele foi lá para me conhecer por causa do metal. E ele acabou, e ele tinha moto também, ele acabou frequentando. E eu fui seguindo o Hellboy, assim, a gente foi conversando, eu fui percebendo que ele estava passando por uma fase de desemprego, ele ficou desempregado, trabalhava com escavação de túnel para fazer metrô, essas coisas. E hoje ele trabalha com isso de novo, foi recontratado. E ele estava numa fase muito depressiva, a mulher separou dele, tomou a filha dele, que ele não conseguia encontrar. Então, assim, a gente foi conversando e foi sacando isso, então eu peguei a minha fabriqueta de capacetes e entreguei para ele. Falei assim, cara, vou te dar um presente porque eu também preciso sair de cena. Então eu estou vendendo no meu bar, eu vendi para o Maurinho, que está com ele até hoje, o Maurinho é o vocal do Tia Anastácia, e ele é que está levando o bar até hoje, a mesma coisa, só não tem lava-jato, não tem barbearia, mas aumentou bastante a coisa da música. E peguei essa parte da fábrica de capacete, com o material que eu tinha, entreguei tudo para o Hellboy. Então ele conseguiu se estabilizar até arrumar um emprego de novo, e hoje a gente é grandes amigos. Tu faz parte de algum motoclube? Não, eu nunca fiz parte, mas eu sempre lotava. Eu caí de moto, inclusive por causa da bebida, mas eu nunca fui de motoclube. Até porque eu tinha tantos, e tenho até hoje, tantos amigos de vários motoclubes que eu falei, não vou. Não vai escolher um, Não, né? não vou escolher. Não escolho essas coisas. Motoclube, política e time de futebol eu deixo para os outros. Nem time do Sepultura, né? Não. Você é amigo dos dois, né? Então não vale a pena. Escolho, exatamente. E nessa época aí você também teve um trabalho também de miniaturas, né? Dos Isso. soldadinhos e também. Foi mais ou menos nessa Não, época? miniatura eu comecei, cara, com uns 8 anos de idade. Assim. É uma coisa que me acompanha desde pequeno, desde criança. O meu pai me incentivou muito. Sempre gostei de montar as coisas, desmontar. Então, assim, eu olhava para o isqueiro e falava assim, olha essa pecinha do isqueiro, dá para fazer uma moto. Olha, isso aqui dá para fazer não sei o quê. Então, eu esperava o isqueiro do meu pai acabar, abria ele e montava uma motinha. Meu pai falava, tem isso, o que tem isso aqui? Um clips. Não, você precisa botar isso. Bota isso para frente, né? E aí eu falei, beleza. E fui levando isso até que em 90, mais ou menos, ali na época que eu estava no Demício, no início da minha entrada no Demício, eu montei uma escola, assim, um ateliê e uma escola de miniatura. E aí comecei a vender muito, assim, também. É uma coisa que sempre me ajudou muito financeiramente, porque vender para museus, vender para colecionadores e tudo, eu tenho uma paixão. Eu sempre estudei muito a Segunda Guerra Mundial, não gosto da guerra, mas eu gosto do assunto. Então eu sempre me aprofundei muito no assunto da Segunda Guerra. Livros, filmes, etc., documentários. E aí eu aprimorei essa coisa de miniatura de guerra. Então muito museu precisava disso, aqui, fora do Brasil e no Brasil. Então e muito colecionador também. Então eu faço até hoje, eu tenho um ateliê. É bem custom mesmo, bem custom. Eu já fiz, por exemplo, carro, Fusca, sabe, 64, 65, que o cara tem, é um colecionador e, cara, eu tenho um Fusca, café com leite lá, placa preta, não sei o que, você faz ele pra mim. Pega uma foto ali, Aí ele pega as fotos, eu peço para ele tirar foto do carro, dentro e fora, de vários ângulos, e faço para ele do tamanho que ele me pede, né? Geralmente é desse tamanho assim. Eu sei que existe isso de metal, existe isso pronto e tudo, né? Mas eu faço o carro do cara, né? Assim, a placa dele, se tiver amassado, vai amassado, se tiver rasgado o banco, vai rasgar. É assim. Voltando à pauta musical. O Demist, quando ele retornou, tu fez parte desse retorno. 2018. Mas aí você ficou pouco tempo, o que houve? Exatamente, a gente fez uma turnê em 2019 inteira, a gente fez turnê no Brasil todo, né? A gente tocou pra caramba. Músicas até então do Fantasmagoria e do Hangman Tree, né? E a gente, tipo assim, fez uma turnê bem bacana, super estruturada, e a gente tocou na Bilbo Rock, em vários lugares, né?
E eu tenho até uma reclamação a fazer. Eu nunca toquei em Brasília no Porão do Rock. Nunca toquei no Porão. Já tem que puxar a orelha aí do pessoal do Porão. Ó, Ceará. Troops of Doom, hein? Eu não conheço a galera, mas assim, eu nunca toquei aqui. Mas tá eu vacinando toquei aí, aqui Ceará. em outros lugares, Sim. mas não no Porão, assim, que é uma Aquele show, uma referência. Né? aquele show do The Mist no Teatro Garagem, acho que 96, 97, foi contigo, não foi? Foi. Foi da turnê do... Foi do God Ferraz. Foi. É. Mas essa volta agora, em 2018, a gente ficou ensaiando em segredo e tudo. Em 2019 a gente retornou e fez esses shows. Quando foi no final dessa turnê, em novembro, foi o último show, foi no Rio. E lá em Bangu. E aí, o que acontece? Quem abriu o show do Demício lá em Bangu, foi o último show da turnê, dia 2 de novembro, dia de finados, foi a banda Enterro. Que a banda Enterro lá do Rio era uma parte era uma parte que era da Matanza, e o vocal da banda e baixista é o Alex Kaffer, que toca no Clube Sofre Doom comigo. A gente é amigo há mais de 30 anos, desde que eu era do Sepultura. O Alex frequentava a casa do Max, saí do Rio para BH e tudo. Então o que acontece? O Alex me ligou e falou: cara, você vai tocar aqui, a gente vai abrir no Rio. Hora da gente fazer juntos uma música do Sepultura juntos. Eu falei: cara, bola, vamos. Aí eu só falei: por favor, não vamos fazer a Troops of Doom. Primeiro que, né? Seria ótimo. As pessoas acham que eu só toco essa música. E tudo bem, eu tenho orgulho da música, é uma música minha, sou autor também, mas vamos tocar outra. Você escolhe. Eu falei: vamos tocar Bestial Devastation, né? Que é tipo a primeira do disco, né? Da carreira. Aí ele falou: vamos fazer. Aí nós fizemos, né? O Donida tá na guitarra. Donida, mesmo no Matheus, ele era bem black metal. Ele é. Eu lembro que ele foi uma vez, ele foi a loja que eu trabalhava, ele só comprou black metal. Ele gosta muito, ele gosta muito. E aí era o Donida, acho que o China, se eu não me engano, a bateria, o Alex, o vocal e baixo, e eu na outra guitarra. E foi muito legal, porque quando a gente começou a tocar, eu percebi que a voz do Alex me lembrava a voz do Max lá atrás. Assim. É aquela coisa que não é gutural, ao mesmo tempo tem um drive, né, mas meio cachorro, assim, né? Eu falei: cara, que foda isso. E ficou muito bom. E a galera que estava assistindo me cobrou isso. Chegava para mim depois do show, dias depois: cara, maravilhoso. Aquilo foda, ali, né? Cara, eu sei o Alex, vocês são amigos há tanto tempo, ficou foda, não sei o que. Beleza. E música do Sepultura, muito antiga, que ninguém tocava mais. Sepultura nunca mais tocou Bestial Devastation, acho que depois que eu saí da banda. Então, cara, o que acontece? Logo depois veio a pandemia. E aí foi 2020. Esse show foi 2 de novembro de 2019. Dezembro, Natal, festividades. Quando foi março de 2020, pandemia. Né? E exatamente em março de 2020, eu montei o Troops of Doom. Então, assim, se eu não me engano, foi dia 14, assim, primeiros dias da pandemia. Todo mundo ficando em casa. Nessa época eu estava sozinho, morando sozinho, eu não estava morando com a minha esposa. Ela na casa dela, eu na minha. E meus filhos já criados e tudo, então eu morava sozinho. E ninguém saía de casa. E era ali, a oficina do... A oficina é ali mesmo, fazer tudo ali. Então eu levei minhas miniaturas para casa, meu equipamento, minhas ferramentas, minhas guitarras e tudo. E fiquei tocando em casa, fazendo as coisas em casa. E aí o Alex me ligou um dia e falou: cara, todo mundo falando, a gente tocando, pessoal, por que a gente não monta alguma coisa para tocar umas músicas suas antigas e tudo? Eu falei: cara, mas se for fazer uma coisa assim, aí eu estaria fazendo o que o Cavaleiros fez agora de regravar os discos. Quer dizer, eu não estou afim de viver, né, dessa forma do que eu fiz lá atrás. Vamos tocar algumas músicas do Sepultura, mas vamos tocar outras coisas. Não, então vamos montar uma. Você já tinha as coisas prontas ou... Foi aí que surgiu, foi nessa época? Foi nessa época que surgiu, não tinha nada pronto, assim. Mas aí eu falei: cara, então vamos. Você vai ser vocal e baixista, porque adorei seu vocal. Ele falou: cara, eu só canto no enterro, nunca cantei antes. Eu falei: cara, maravilhoso, é isso mesmo. Sabe quem tocou bateria no enterro toca? O Renzo. Ah, não sabia. O Renzo chegou a tocar... Mas podendo ser acreditado, que tem aquela outra banda dele que a gente não pode falar o nome, eles não podem dar o crédito, né? Aquela do 7, né? Ele toca numa banda que ninguém na banda é identificado, é tipo correria. Aí é o nome da banda, tipo assim, banda
guitarrista, banda, ninguém pode saber que é os caras. É o Sete Pele, né? Não sei se tu procura, é o Sete Pele. Mas o aí é o chegou Sete a Pele tocar. guitarra, Sete Pele bateria. Ele chegou a tocar no enterro. Agora, tá. eu não vou saber a cronologia, É, mas ele chegou, ele é amigo também dos não, caras também. Sim. Mas aí aconteceu isso. Foi tudo muito rápido, porque a pandemia meio que fez isso também, né? A gente começou a desenvolver muito rápido nossa capacidade de agir de alguma forma dentro de casa. Porque na verdade assim, ou você fazia isso ou você enlouquecia. Pirava, né? Porque, era um Eu, como eu continuei trabalhando igual eu já trabalhava, Eu perdi amigo tempo de fazer essas que não conseguiu fazer mais nada e começou a beber dentro de casa, bebia vodka no café da manhã. Então, assim, Morria. morreu, né, claro. Então, assim, e aí, para mim foi muito bom isso, porque eu já estava nesse processo eu já não bebia, né, e eu já estava nesse processo de cura, e eu falei, cara, vamos fazer, né? Só que nós vamos fazer assim, nós vamos tocar algumas coisas de minha autoria coisa nova. e fazer coisas novas. Os caras vão embora. Porque até, assim, seguindo assim, era a próxima pergunta da pauta aqui, porque veio bem esse espírito oitentista, assim, mas eu, pelo menos, ouvindo Troops of Doom, eu vejo que é aquilo, mas é um passo à frente, né, assim, a sonoridade não se prendeu, assim, talvez, a só fazer aquilo, é um norte aqui. Eu estou errado, ou realmente vocês pegaram ali, bom, vamos fazer daqui para frente, como se fosse a continuação, né, continuação que a gente ali fazia. do Morbid Vision. Na verdade, é exatamente isso. Eu falei até com a Amanda hoje. Quando eu montei a banda, eu falei, galera, o negócio é o seguinte, né, qual que vai ser o mote, qual que vai ser o nosso norte, o quê? Eu falei, galera, o negócio é o seguinte, imagina que quando eu saí de Sepultura, era uma encruzilhada, eu tive que tomar o lado de cá. Não vou falar esquerda nem direita. Eu tomei o lado de cá. E aí, precisei, eu tive que fazer outras coisas, criar meus filhos e tudo. O que eu quero é voltar nessa encruzilhada agora e tomar o outro lado, que é o que eu faria, né? Então, assim, nós vamos continuar o Morbid Vision e vamos daí. Ver onde a gente vai, né? E também não tem nada a ver com Sepultura no sentido de, vai evoluir igual Sepultura, daqui a 10 anos você vai lançar o Roots, aí não. Nada a ver uma coisa com a outra. A gente gosta muito dessa pegada dos anos 80 e pegando ali o início dos anos 90, né? Principalmente pegando toda essa casca de bandas do início dos anos 90, com os discos deles ali, o Creator, né? o Celtic Frost, o Sepultura, e etc. O Slayer, e etc. Então a gente pegou essas bandas que a gente já ama de paixão desde sempre, e a gente tem essa influência deles dos anos 80 e dos anos 90, né? Então aí você inclui o Arise, Beneath, né, etc. Então eu acho que você está certo nesse sentido. A gente não se prende a isso, a falar assim, não, a gente toca só nos 80 e tem que ser aquela coisa. Não, eu acho que a gente tem um pouco desse norte aí de anos 90, né? Sim. Death misturado com Flash também. Porque assim, as versões que vocês fizeram para as músicas do Morbid Visions e do Bestial Devastation, elas soam muito coesas com o resto do material para mim, né? Elas são obviamente, né, uma época diferente, tocar é mais bem tocada e gravada principalmente, né? Mas ela não destaca, não estoa assim, dentro das músicas autorais, né? Então assim, eu vejo que realmente parece um norte, o que foi, eu acho que muito legal. E aí até te perguntar se a ideia de se chamar Troops of Doom era para isso, era para indicar um norte, ou assim também de certa forma foi, cara, para o público entender do que se trata? Sim, as duas coisas. Eu acho que tanto indicar um norte quanto você ter um link com o que é isso, né? Principalmente para o gringo, né? Principalmente para a galera de fora. É a minha música, né? A minha vida é a música que eu escrevi que mais fez sucesso e faz até hoje. Então, tanto o Cavaleiras quanto o Sepultura, até o Soulfly, tocam sempre, né, essa música. Então eu falei, cara, vamos botar o nome de Troops of Doom, né? E aí já é um link, né? Já tem o link do Jairo na banda, mas vamos botar o nome para ficar uma coisa mais assim. E aí, com essa coisa do link, eu falei assim, cara, tem uma coisa que eu sempre gostei, que eu ajudei a criar e desenvolver, e os caras pararam de usar, eu queria usar, que é o capetão da capa. Que, na verdade, a gente pegou do Boris Vallejo ali do Conan, da revistinha do Conan, mas vamos usar ele, usamos no Bestial. Ele está
diferente, mas é ele no Morte de Virgens. E é o olho dele ali no O Edzinho, né? O Ed, né? É o Ed do Sepultura, né? No caso do Iron Maiden. Dessa, o Ed dessa primeira fase, né? Exato. É o mascote, né? E aí a gente, carinhosamente, apelidou ele de Capiroto, né? E ele até saiu agora em forma de brinquedo, né? Saiu agora. Né? Oi. Bacana, velho. Ele saiu pela Porcovelha, lá de São Paulo, que é que faz o bonequinho do João Gordo. João Gordo, né? Ah, legal. Do Fudêncio. E aí o Ferrez, que é um grande amigo também, ele é sócio da Porcovelha, e ele ele pediu pra gente a licença e tudo, a gente deixou ele fabricar, e eles vão todos para BH, vão pro meu ateliê e eu pinto um por um à mão. E aí mando para São Paulo e ele encaixota e manda pro Zorro e vende, né? E chama Capiroto mesmo, que é exatamente o mesmo Capiroto do Bestial Devastator que o Troops of Doom vem usando nas suas capas, né? Então a gente tem também esses links aí, a gente tem muita coisa nas entrelinhas da banda, de parte de letra do Sepultura daquela época, citando o nome de música. Então a gente gosta muito disso e a relação nossa com eles, com todos eles, é muito boa, né? É porque acabou que você tem amizade com os dois lados, né? Os dois lados. Também. Isso é bacana, Eu falo dois, mas assim, o Jean Dolabella é um grande amigo, então assim, ele passou pelo Sepultura, acho que ele nem conhece o Max, né? E conhece o Igor, claro, mas é um grande amigo, mora em BH, um grande amigo. Então eu tenho amizade com todos eles, eu não tenho motivo para não ter. Né? Então, cara, voltando ainda a falar do Top Doom, o CD foi lançado lá na Europa, pelo selo do Fernando Ribeiro, né, cara? Como é que se deu esse contato com o Fernando? Como é que foi isso? E você acha que o fato de ter sido lançado pelo cara do Municipal ajuda a abrir portas para Troops lá na Europa? Cara, na verdade o Fernando nos procurou, assim, ele entrou em contato comigo, porque o Fernando, antes, ele é um grande artista, reconhecido mundialmente pelo Municipal, né? E ele é um grande escritor também. O Fernando, além de ser dono da CEO da Alma Mater, que é a gravadora, e também editora de livros, ele é um grande fã, talvez um dos maiores que eu conheço, do metal brasileiro. Anos 80 ali, dos 80. Então, assim, e ele gosta dessa fase no Brasil, né? Mais do que qualquer outro país. Então, assim, é um cara que ele conhece muito disso. Então, o catálogo das gravadoras, da Cogumelo, etc. Né, tudo. Então, ele ouviu o nosso som, eu não vou saber falar onde, talvez pela Blood Blast, que é a distribuidora, né, digital. Distribuidora digital da Nuclear, e a gente assinou com eles lá no início para ter o digital espalhado, né? E aí ele ouviu e tudo, entrou em contato comigo, acho que por causa desse link também. Gostei da banda, você é o Jairo, Sepultura, antigo, papapá. Então, assim, a gente acabou criando uma amizade muito bacana. Eles até tocaram ano passado em BH. Eles tocaram aqui também, foi um showzão. Não conhecia não, o menino quase chorou. Foi demais. Eu vivia falando pra ele, cara, ouve música. Mas BH eles me convidaram, eu toquei Alma Mater com eles ao vivo, foi muito bacana. E aí a gente resolveu fechar, né, esse contrato juntos e tudo. Pra gente isso foi muito bom e continua sendo muito bom para eles também, porque é uma gravadora pequena, né? Nós somos uma banda pequena, uma banda que está iniciando, não é porque eu sou o Jairo, ex-Sepultura, que isso facilite tanto as coisas, né? Eu abro algumas portas, mas nem todas. Eu tenho que começar do zero, muitas vezes. Então, eu estava até comentando isso agora, o Kerry King, né, acabou de lançar, está lançando os singles dele e tudo. Vai abrir uma turnê do Lamb of God e não sei mais quem. Aí a logo do Kerry King desse tamanho, eu falei, cara... Era o cara do Slayer, mas está lá, então, lá assim, no começo da não fila. Não importa, né? Agora é esse trabalho você começa do zero. Então, o The Troops of Doom é um trabalho que eu estou começando do zero. E aí, por isso, o ideal é você pegar uma gravadora menor. Eu até deixo aqui essa dica, né? Sigam-me para mais conselhos e fazer filho também. Precisar. 4 E aí, tem neto, né? Tem neto de 7 anos, o Francisco. Beijo para você. E os 4 filhos.
E aí o que acontece? A galera é muito entusiasmada, encantada, né? Pô, vamos assinar com a Nuclear, vamos assinar. Cara, você pega uma gravadora dessa, uma banda que está começando, assim, você está ali com 3, 4 anos, você vai ser mais um, cara, sabe? Você olha para uma fazenda, vê aquele tanto de boi, assim, né? Tudo branco, assim, você olha e fala, tem um monte de boi branco ali. Então, a melhor forma de você se destacar, eu acho que é essa, é você começar junto com alguém, é você caminhar junto. Uma gravadora que tem um catálogo muito reduzido, né? E fora isso, o Fernando tem a qualidade de ser cantor, de ser artista também. Então ele sabe o que eu preciso. Sim, mais do que qualquer dono de gravadora que não é artista. Então, ao invés de eu pegar um CEO, de terra, o cara faz comigo com a banda dele. É porque as pessoas às vezes olham assim, uma gravadora grande de metal, pensa que só tem metaleiro, mas vai ter o cara que é da contabilidade, vai ter o cara que vai ter o cara que vai olhar para você que é um cara, número, e é né? business, né? Exato. É business. Com a Alma Mater é business, mas você tem todo esse lado do cara. É mais próximo também, né? Está mais próximo. Eu converso com o Fernando todo dia no meu WhatsApp. Todo dia. Eu falo com ele ontem, hoje, amanhã eu vou conversar. Todo dia. A gente está em vias de lançar o disco novo, então a gente todo dia se fala. Ele vai sair em turnê semana que vem com uma versão acústica do Spell, né? Eles tocando acústico. Fizeram um show com a orquestra agora muito bacana em Portugal. Então é isso, eu acho que essa proximidade ajuda muito, sabe? E eu vou te falar que o nosso contrato com eles, ele é muito melhor, inclusive em termos de budget, não vou citar números, mas em termos financeiros, em termos de approach, de mercado e tudo, ele é muito melhor do que qualquer gravadora grande que a gente chegou a ser cogitado. Teve gravadora maior. Negociar, né? Chegamos. Teve uma gravadora, também não prefiro não citar, que entrou em contato. E aí quando ela deu as condições, eu falei, cara, nem pensar, sabe? Nem pensar, não quero ser mais um ali. E outra, se você também é mais um, por exemplo, a Nuclear Blast. Tem um monte de banda. A Sony veio e pumba, comprou a Nuclear Blast. Porque hoje o mundo é assim. O business é assim, cara. Tudo é o capital. Então, a Ambev é dona de 90% das bebidas do mundo. A Coca-Cola é dona dos outros 10%, sei lá quanto. Mas assim, hoje é tudo para 2, 3, 5 empresas. Banco no Brasil, nós temos 4, 5, 6 bancos, 4 particular e 2. É porque aí nesse caso, na hora, numa grande empresa, não é só o Jairo do ex-secundura, é o número que o Jairo traz. O Jairo gera. Exato. Então e hoje em dia a internet e as redes sociais, cara, mudaram tanto essa realidade que hoje várias gravadoras chegaram para mim e falaram assim, cara, eu preciso ver quantos seguidores vocês têm. Exato. É isso que me importa. Quer dizer, eu estou levando a minha banda para ele e já estou levando os clientes também. Então, assim, mas eu quero ter uma gravadora para ela atrair o cliente para mim, não eu levar os clientes para ela. Não, hoje não. Se você tiver 1 milhão de seguidores, cara, você assina tarde. Tá, mas aí é fácil, 1 milhão de seguidores. Você precisa de gravadora? Não preciso. Então, assim, eu com 1 milhão de seguidores, eu toco no Hellfest. Então, assim, tem gente com nada que toca lá, né? Então, eu acho que esse processo de crescer juntos, a gente com a gravadora, mais ou menos no mesmo nível ali, eu acho muito importante, está sendo muito bom. E você também agora está com outro projeto aí, né? Em paralelo aí, está gravando, tá para lançar o disco novo do Troops e está com o projeto com o pessoal lá do The Mist, né? O The Darkness Foundation, que é uma outra linha de som, né? E aí, como que surgiu e qual que é a ideia, assim, de vai levar em paralelo aí ao Troops, vai ser um negócio mais tranquilo? Como você vê? O Troops tem essa questão o Troops é a nossa prioridade para todos nós da banda, mas nós moramos em locais bem diferentes. Então, assim, eu moro em Belo Horizonte, o Alexandre Oliveira, batera também. O Marcelo Vasco mora na Serra Gaúcha, né? Ele está mais próximo do Uruguai do que de mim. E o Alex Schaffer mora no Rio. Então, assim, a gente, além da nossa distância geográfica, né, a gente tem essa questão da prioridade. Então, mesmo estando longe, a gente está todo dia ali em função disso. E quando encontra, ensaia e faz vídeo, tira foto e aproveita, né? O Darkness Foundation é um pouquinho pior, porque nós somos um trio. Eu moro em Belo Horizonte, o batera, que é o Chris, que era do The Mist, da época do Hangman Tree, ele mora próximo a Belo Horizonte, mas bem no meio do mato mesmo, numa
casinha no meio do mato, no interior, que é Brumadinho, que é onde teve aquele acidente lá, na barragem. E o Fábio Andrei, que tocou no The Mist na turnê do Rod Ferlaz, que é o vocal da banda e toca mais baixo. Eu toco um pouco mais guitarra, às vezes baixo, e ele toca mais baixo, às vezes guitarra. Ele mora em Paris. Então, assim, fica um pouco mais tá mais distante. O Fábio André é o que foi do Insanity? Isso, de Fortaleza? de Fortaleza, é. Eu achei que você ia falar assim, não, aí por isso eu trouxe uma galera só do local. Mas foi o contrário, né? Ao contrário, eu trouxe uma galera mais longe. Então, assim, a proposta é ter a gente está muito embrionário, assim, lançamos 3 singles, mas a gente pretende lançar um disco no final do ano, a gente já tem composição para um disco no final do ano, sem gravadora, só digital por enquanto. E a proposta é misturar tudo que a gente gosta de uma forma que a gente não fique muito preso ao estilo de som. Por exemplo, no Troops of Doom eu faço death metal com thrash metal, pronto, acabou. Não tenho vontade de inventar nada além disso. Mas o Darkness não, a gente já tem uma influência de outras coisas. Doom ali, tem o eu Doom, senti mas muito até de Sisters of Mercy. A gente tem muito Sisters of Mercy, a gente tem muito Muspel, a gente tem Tiamat, a gente tem David Bowie, a gente tem Johnny Cash, a gente tem Nick Cave, Tom Waits. Então a gente tem de tudo, My Dying Bride um pouco, a gente tem de tudo dessa coisa mais dark, né, daquele pós-punk dark ali do Sisters, do The Smiths, Midnight Oil, aquela época ali que a gente curte pra caramba. Então a gente está deixando ver o que vai virar daqui a pouco. Mas desde que o nosso combinado é que um não atrapalha o outro. Então assim, o Troops é minha prioridade, cada um tem sua vida e a gente vai levando isso de uma forma bastante de diversão e tranquila. Legal. Então, a gente chegou ao final aqui, né? Quero te agradecer demais por ter recebido a Rádio Quatro Tempos, por ter recebido o programa Zinzi. Para encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho do que você lembra da primeira passagem do The Troops aqui pelo DF, foi no Ferroc. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa que está para a participação da The Troops no Summer Breeze e daí você pode tecer suas considerações finais. Bom, muito obrigado pelo convite, cara, foi um prazer. E estou devendo essa vinda para Brasília para tocar, igual eu falei, tocar aqui nos outros canais. Vamos lá, hein? Cara, a gente está lançando esse disco novo agora, eu queria que todo mundo pudesse seguir a gente no Instagram, né, @TheTroopsOfDoom, ou me seguir lá também, @JGuedes, com Z no final. A nossa passagem foi muito bacana no Ferroc. Foi uma coisa muito rápida, a gente estava numa correria muito grande por causa dessa distância geográfica entre os membros da banda. A gente tem que se juntar, né, para fazer alguma coisa. Então a gente veio para Brasília uns 3 dias antes e ficou num estúdio, Armazém, se eu não me engano. Mercearia. É inclusive onde a gente grava os índices. Pois é, foi muito bacana, fomos super bem recebidos lá. E a gente, foi muito legal o festival porque ele foi diferente pra gente, pra mim principalmente, porque eu já toquei em tudo que é lugar, mas ele foi um festival mais eclético que eu vi, de mistura de coisas, de elementos, né? Então e acabei que eu encontrei a galera do Clemente, a galera dos Inocentes e tudo, e foi muito bacana, e mais uma galera, então foi uma experiência muito legal, pra banda, pra mim pessoalmente foi uma experiência muito legal. E agora a gente começa a nossa turnê esse ano, a gente começa no dia 28 de abril, no Summer Breeze. Domingo, né, do Summer Breeze, a gente toca às 7, por volta das 7 horas da noite. E vai ser depois do show da Anthrax e antes do Mestre do Fate, mas vai pegar um pouco do final da Anthrax e um pouco do início do Mestre do Fate. Então vai ser uma correria para todo lado, tanto a banda quanto o público, né? Mas eu peço a todos que façam parte dessa festa e dê essa força para as bandas nacionais também. Eu vou pra lá, vou tentar fazer essa maratona de um palco pro outro. Mas é longe? Será que vai ser longe de um palco pro Cara, outro? os 2 palcos principais, né, que as bandas principais vão tocar, não são não. Eles são, pelo menos no ano passado, foi um do lado do outro. Você só olha pro outro lado. Agora, o palco que nós vamos tocar, e uma grande maioria também vai tocar, ele é
ele é ali uns 50, 60 metros, eu acho. Uma pontezinha, né? E no memorial, aí tem um palco, aí tem que ter uma pontezinha pro outro lado da rua, aí tem um palco, aí tem 2 palcos. Tem umas lojas, tem as lojas, lanchonetes e tudo. E aí, e parece que tem um palco na entrada também dessa entrada principal. E aí, cara, é isso. Eu acho que todo mundo tem curiosidade, as pessoas me mostram isso, que tem muita curiosidade em ver o The Troops of Thunder. Então, eu acho que não vai ser problema nenhum, não. Acho que a galera vai comparecer e vai olhar, vai fazer assim, vai dar uma corrida, vai lá. Alguma música vai conseguir. Vai ser, com certeza. E aí, no final do ano, a gente tem uma turnê grande, é um mês de turnê, 30 dias de turnê na Europa, em agosto, no mês de agosto inteiro. E, por enquanto, eu acho que são 23 ou 24 shows, mas a gente quer chegar a 27. E é isso. Aí, em agosto. Em setembro, vocês podem me procurar no CTI, recuperando disso. Então é isso aí. Grande prazer, obrigado. Mandar o seu abraço aí pra galera aí. Um abraço para todo mundo, um abraço para os ouvintes, para Brasília. Brasília não decepciona, né, cara? Desde 70 e poucos que está sempre aí também encabeçando as coisas, né? A gente tem uma mania de achar que o Brasil é só aquele eixo, né? Rio, São Paulo e tudo, e não é, né? Então, assim, Brasília sempre essa marca muito forte no rock, né? E no pop rock também. Muita coisa boa, né? Então, obrigado pela audiência aí. Sim, então. Até a próxima. Vamos fechar com Pois aí, com Luxo. Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.